Bom dia a todos e a todas da segunda série do ensino médio, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Dessa forma remota. Hoje nós iremos dar continuidade aos estudos dos tipos de ovos, né? Dentro da perspectiva evolutiva, né? No desenvolvimento desses ovos, quantidade de vitelo que existe nos ovos, vitelo esse que foi classificado nas aulas anteriores como substância nutritiva, que vai nutrir o embrião até que ele possa ganhar estabilidade e independência. Dependendo da forma reprodutiva, da forma de desenvolvimento do embrião, ele vai ter uma característica onde vai ter uma quantidade maior ou menor de vitelo, né? Por exemplo, os ovos dos répteis, os ovos das aves, tem uma quantidade enorme de vitelo. Já o ovo zigoto dos seres humanos, dos mamíferos, de modo em geral, tirando os mamíferos ovíparos, tem uma quantidade reduzida de vitelo. Então, nós temos aí os oligolestos, que nós falamos já, que é justamente uma quantidade menor, os indivíduos que têm um desenvolvimento com esse tipo de ovo, tem uma quantidade reduzida de vitelo, ou seja, não precisa de uma quantidade nutricional excessiva, porque recebe diretamente do corpo da mãe. A quantidade de vitelo que tem no ovo, mesmo reduzido, ele vai ser distribuído por todo o corpo do ovo, ou zigoto. Nós temos os mesolécitos, onde a quantidade de vitelo desse indivíduo, que vai ser constituído nessa região aqui, ó, ele vai ser localizado num polo vegetativo. Vocês estão vendo que há uma diferença entre o ovo oligolesto para o tipo de ovo mesolécito. Aqui no oligolesto, a quantidade de vitelo vai estar bem distribuída por todo o corpo do ovo, né? Então aqui é uma substância, a quantidade de vitelo vai estar reduzida, tem aqui, ó, grãos de vitelo, porém ela vai estar mesmo reduzida, distribuída de forma homogênea. Já nos mesolestos, nós temos o polo animal, nós temos o núcleo do ovo, os grãos de vitelo, e esses grãos de vitelo, eles descem para o polo vegetativo, né? Posteriormente, há uma multiplicação do núcleo para que aconteça aí a divisão celular, que é chamada lá na frente de clivagem. Nós temos aqui a formação dos ovos megalestos. Um exemplo dos ovos megalestos que eu havia falado seria os répteis e as aves, e também mamíferos ovíparos. Então nós temos aqui o núcleo, o disco germinativo, onde vai estar justamente o núcleo, e aqui o polo vegetativo. Olha a quantidade de vitelo que nós identificamos nesse ovo. Justamente porque o desenvolvimento desse ovo é fora do organismo da fêmea, da mãe. E por último, nós temos aqui a formação dos centrolécitos, onde nós temos o quê? A formação do núcleo no meio do ovo e ao redor, bem distribuído, a quantidade de vitelo. Uma quantidade de vitelo relativamente assim, intermediária, podemos dizer assim. Ok? Depois nós temos os tipos de segmentação, também que nós falamos na outra aula, que seria o quê? A primeira, que seria chamada de clivagem, uma célula forma duas, que depois vão formar 4 células posteriormente, né? Essa clivagem é justamente o processo de multiplicação celular. Depois nós temos aí os tipos de segmentação, dependendo do indivíduo, dependendo do grupo de animais. Aí nós temos a primeira, segmentação homoblástica e igual. Essa segmentação homoblástica, homo significa mesmo, então homoblástica ou igual e igual, ela é constituída por células que vão ter a mesma conjuntura, o mesmo tamanho. Uma célula forma duas do mesmo tamanho, mesma forma esférica, duas formam 4 e etc. E assim por diante. Olha, tem até aqui falando, esse tipo de segmentação ocorre em ovos alestos, em alguns ovos oligolestos, realiza-se pela formação de 8 blastômeros iguais na terceira clivagem, ou seja,
primeira clivagem igual, segunda, na terceira clivagem todos eles continuam com o mesmo processo esférico, mesma grandiosidade, ok? Só depois da terceira clivagem é que essas células elas vão tomar forma, justamente porque daí para frente começa a formação dos tecidos. Então, como nós temos vários tecidos, tecido epitelial, tecido sanguíneo, tecido nervoso, tecido muscular, tecido ósseo, então as células no processo de reprodução, de multiplicação celular, elas vão passando por diferenciação celular. Então vão começar a se especializar. Células que vão ser estabelecidas só para produzir determinado tecido muscular vai tomar um formato, sanguíneo vai ter outro formato, tecido conjuntivo e assim por diante, certo? Então essa segmentação é chamada de homoblástica igual. Depois nós temos a segmentação homoblástica desigual, é justamente no processo de diferenciação. Tá vendo aqui? Vocês podem observar que nós temos aqui, se a gente for comparar, aqui só dá para enxergar 3, mas seria 4, né? Porque tem um atrás. Nós temos 4 células maiores e 4 células que estão no lado de baixo e 4 células com estrutura bem maior que está no lado do quê? De cima, que é chamado de, tem aqui, deixa eu falar para você, macrômeros. São os macrômeros e eles vão justamente se diferenciar para que possa ser formado aí determinados tecidos específicos dessa espécie. Então aqui nós temos, justamente quando tem a formação de 4 células, a formação justamente depois da primeira, do processo de clivagem. Aí eu vou falar aqui para vocês, tipo de segmentação que ocorre em todos os ovos heterolécios, em alguns ovos oligolécios, caracteriza-se pela formação de 8 blastômeros de tamanhos diferentes na terceira clivagem. Enquanto aqui na segmentação holoblástica, na terceira clivagem, vai ter justamente uma multiplicação celular onde todos os ovos, onde todas as células elas são iguais. Aqui, na terceira clivagem, determinado animal vai passar pelo processo de diferenciação celular justamente nesse processo. Aí nós temos aqui a formação nos seres oligolécitos, que justamente são os mamíferos, tirando os ovíparos, os mamíferos ovíparos. Então a nossa segmentação seria em caráter aqui, segmentação holoblástica desigual, justamente porque a gente vai formar os nossos órgãos muito bem definidos, nossos tecidos, posteriormente nossos ovos. Nossos órgãos, tecidos, depois órgãos, depois o sistema. Desculpa aí. Segmentação meroblástica parcial. Seria a próxima. É a segmentação parcial ou meroblástica. Segmentação parcial meroblástica fica restrita a regiões onde não há muito acúmulo de vitelo. Acontece em ovos do tipo esterolécitos e centrolécitos. Podem ser dicoideal ou superficial. Como é que acontece? Aí segmental discoideal e aqui segmental superficial. Isso acontece muito nos artrópodes, esse tipo de segmentação. Vocês veem que aqui, ó, nesse exemplo em especial, primeiro no exemplo de cima, nós temos um ovo, formam-se 2 células, sempre vai ficar a quantidade, o núcleo celular na parte superior do ovo, e aqui seria o que? O polo vegetativo. Isso vai acontecer até que aconteça a terceira clivagem. Então o núcleo celular vai ser contido microdivisões no núcleo celular, e aqui acontece a formação do polo vegetativo. Neste baixo, vocês vão ver a segmentação superficial, o núcleo, as subdivisões de núcleo vão estar contidas no interior, na parte mais interna, digamos assim, do ovo, né? Depois eles passam para o polo vegetativo. E nesse último exemplo aqui, vocês veem que tem já uma ruptura
dessas células. Essa ruptura é justamente a formação da membrana citoplasmática, para que seja realizada a diferenciação dos tecidos. Então, nos artrópodes acontece dessa forma em especial. E aqui nós temos a formação da blástula. O que seria a formação da blástula? Também falamos já falei em sala de aula. Formação da blástula é justamente o primeiro processo dentro dos animais mais complexos, que seria o quê? A formação do sistema nervoso. As primeiras células nervosas elas são formadas, nós entendemos que primeiro acontece a formação do sistema nervoso, e daí acontece posteriormente a formação da notocorda, que posteriormente nós vamos aí a formação da coluna espinhal ou a formação das vértebras, né, e dos ossos em especial. Para vocês identificarem, nós temos aqui uma espécie que é uma espécie de peixe, que ele é invertebrado, mas está dentro dos cordados, que é uma espécie clássica, anfioso, que é justamente como é que se dá a formação da mórula. A gente sempre fala, os pais da gente, né? O filho tem a moleira, né? A formação da mórula, que é justamente a formação dessas células nervosas. Aí nós temos aqui um anfíbio, exemplo de um anfíbio, como é que aconteceria, e por último o processo das aves. Então, identificando mais uma vez, ó, que sempre o vitelo vai estar presente. Aqui a quantidade de vitelo justamente para o desenvolvimento embrionário seria fora do corpo da mãe. Ok? Então, dessa formação da blástula é justamente a formação de um processo oco. Aqui, ó, um processo oco, formação desse espaço oco, que vai dar uma desinência, vai dar aí uma abertura na produção não só das células nervosas, mas posteriormente o desenvolvimento do esqueleto desses indivíduos, e que é justamente que vai passar primeiro a notocorda, depois do desenvolvimento do esqueleto, que vai passar justamente as vértebras, né? Que vai trazer informações do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Já estarei no chat tirar as dúvidas de vocês. Espero vocês lá. E na próxima aula continuaremos. Ok? Obrigado.